No jantar, minha esposa levantou a taça, sorriu para as amigas e disse: "Ele é só um amigo querido, mas está muito abaixo do meu nível." Elas riram como se fosse a coisa mais engraçada que tinham ouvido aí a semana toda. Eu ri também, uma única vez. Então, olhei bem nos olhos dela e disse: "Então, você vai adorar a vida sem mim." Paguei a conta, saí daquele restaurante na cobertura e deixei meu casamento sentado à mesa. Uma hora depois, meu celular se iluminou com pedidos de desculpas. Ignorei cada um deles. Foi a mensagem de uma das melhores amigas dela, enviada perto da meia-noite, que fez meu estômago despencar. "Arthur, você precisa saber a verdade sobre a Larissa. Por favor, me encontre. É grave. Meu nome é Arthur Costa. Tenho 31 anos, e foi assim que uma piada cruel no jantar arrancou a máscara de todo o meu casamento. Estou prestes a compartilhar algo muito próximo ao meu coração. Antes de eu fazer isso, você pode dizer oi, ou estou ouvindo nos comentários, ou me dizer de onde você é. Ajuda saber que tem alguém aí fora ouvindo isso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se você quiser mais histórias reais, como a minha, sem filtros, sem finais felizes falsos, por favor, inscreva-se no canal e fique comigo. Às vezes, apenas apertar esse botão é outra maneira de dizer que você não está sozinho. O restaurante Brasa, Inti Cinza, brilhava naquela noite de sexta-feira. Luz dourada, taças brindando. Aquele tipo de brisa de cobertura em São Paulo que as pessoas fingem que é agradável, mesmo quando está frio. Apesar de você conseguir ver algumas pessoas tremendo em suas jaquetas de grife, a Larissa parecia pertencer àquele lugar. Eu parecia o cara que entrou por engano porque alguém deixou o elevador de serviço aberto. Era assim que eu sempre me sentia quando entrava no mundo dela. Eu usava uma camisa social simples, jeans escuro e as mesmas botas de couro que eu tinha desde os meus dias de startup. Larissa, por outro lado, caminhava ao meu lado em um vestido cinza ardósia que se movia como água. A maquiagem impecável, o sorriso ainda mais afiado. Ela se encaixava em lugares assim com memória muscular. Eu me encaixava porque meu nome estava na reserva. As amigas dela já estavam esperando. Sofia, Helena e Bia. Uma órbita de mulheres que viviam como se a vida fosse um longo feed de destaques do Instagram. Sofia não conseguia levantar um garfo sem inclinar o pulso para que suas pulseiras pegassem a luz. Os olhos de Helena passavam de bolsas para relógios do jeito que algumas pessoas escaneiam níveis de ameaça. Bia ficou com o celular na mão o tempo todo, alternando entre gravar, editar e postar. Elas deram gritinhos histéricos quando viram a Larissa. Quando me viram, o volume baixou meio tom. Não foi rude, apenas calibrado. Os primeiros 20 minutos foram pura coreografia social. Beijinhos no ar, elogios, vinho caro. Fiz uma conversa fiada sobre trabalho, embora estivesse claro que nenhuma delas tinha intenção de ouvir mais do que 3 frases seguidas, se essas frases não incluíssem as palavras collab ou gala beneficente. E então, as alfinetadas sutis começaram. Helena me olhou por cima da taça. "Arthur, querido, você ainda está dirigindo aquele Subaru velho?" "Aquela coisa é praticamente vintage", acrescentou Bia. "Se vocês dois fizerem um vlog juntos naquele carro, as pessoas vão pensar que é um documentário sobre superação da pobreza." Ela riu, como se aquilo fosse generoso. Sofia interveio. "Você deveria convencê-lo a fazer um upgrade, Larissa. Um homem com a aparência do Arthur deveria pelo menos dirigir algo com Bluetooth." Elas diziam isso levemente, brincando, mas não havia nada de inocente naquilo. Era uma avaliação disfarçada de brincadeira, um tom de leiloeiro entrelaçado na conversa casual. Larissa riu com elas, não com crueldade, mas com descuido, como se tivesse esquecido por um segundo que eu era real.
sempre que eu falava sobre gostar de coisas simples, manhãs tranquilas, pastel de feira, minha preferência pelo conforto. Em vez da ostentação, Larissa traduzia para elas, transformando sinceridade em piada. Ele é brilhante, dizia ela, apertando meu braço. Mas ele não tem ideia de como aproveitar a vida. Estou tentando atualizá-lo diariamente. Eu continuava dizendo a mim mesmo que ela estava apenas atuando para as amigas. Que a mulher rindo de mim não era a mesma mulher que costumava perguntar sobre o meu dia, que costumava sentar de pernas cruzadas no sofá, comendo miojo, comigo à meia-noite. Eu continuava fingindo que o nó no meu estômago era apenas desconforto social, e não reconhecimento. Então veio a pergunta, que rachou tudo. Helena se inclinou. Larissa, seja honesta. Você nunca sente que vocês dois estão em níveis diferentes? Larissa, já um pouco altinha pelo vinho, deu uma risadinha. O Arthur é um doce. Tão doce. Mas honestamente, ele é apenas o tipo amigo. E definitivamente está abaixo do meu nível. A mesa explodiu em gargalhadas. E simples assim, uma única frase matou 2 anos fingindo que estávamos no mesmo time. Minha mente não ficou em branco. Ficou silenciosa. Um tipo de clareza fria, calma e terrível. Esperei as risadas morrerem, então olhei diretamente para ela. Se eu sou apenas um amigo querido e estou abaixo do seu nível, então você vai adorar a vida sem mim. Silêncio. Até o garçom congelou. Chamei o garçom, peguei a conta e inseri meu cartão, não para ostentar, apenas para terminar aquilo de forma limpa. Uma declaração de encerramento. Então me levantei, acenei educadamente para uma mesa e disse: Espero que todas aproveitem a noite. Vocês estão claramente no nível certo, umas para as outras. E saí andando até o elevador. Com as portas se fechando, meu reflexo parecia de alguém que finalmente tinha parado de mentir para si mesmo. Senti o coração partido. Sim, mas também um alívio estranho, quase assustador. Porque, em algum lugar, lá no fundo, eu sabia que aquele jantar não era o começo do fim. Era apenas o momento em que a máscara finalmente caiu. E para explicar por que aquela única frase doeu tanto quanto doeu, tenho que voltar à primeira vez que conheci Larissa Dantas. Eu não nasci em restaurantes de cobertura e entre pessoas que mediam o valor pela contagem de fios de seus lençóis. Cresci em um bairro operário na zona leste de São Paulo, aquele tipo de lugar onde os carros eram mantidos até que fisicamente não pudessem mais andar, e dinheiro só era assunto quando acabava. Eu era um garoto quieto, do tipo que preferia depurar códigos a ir para festas. Eventualmente, esse foco obsessivo se transformou em uma startup de segurança cibernética que construí do zero, dormindo no sofá do escritório, vivendo de jantares de máquina de venda automática, corrigindo vulnerabilidades às 3 da manhã. Anos depois, uma gigante de tecnologia comprou a coisa toda por um número que eu ainda não digo em voz alta. Eles me ofereceram um contrato de consultoria e um pacote de ações generoso. Da noite para o dia, eu tinha o tipo de dinheiro com que as pessoas compram iates, mas eu não queria um iate. Eu nem queria um carro novo. Criei uma regra para mim mesmo. Se alguém não consegue me respeitar enquanto estou dirigindo um Subaru Outback velho, essa pessoa não merece saber o que mais tem na minha garagem. E por muito tempo, essa regra me protegeu. Até a noite em que conheci a Larissa. Eu nem tinha planejado ir àquele evento de networking. Um amigo me arrastou para lá, prometendo bebidas grátis e humanos reais, em vez de engenheiros que se comunicavam por comentários no GitHub. Entrei já verificando as saídas. Então eu a vi, Larissa Dantas, rindo com um grupo que brilhava sob os lustres, vestida como se tivesse saído de um editorial de revista. Mas não foi o glamour que me pegou. Foi o momento em que ela esbarrou em um garçom e derramou vinho tinto, e depois caiu na gargalhada, rindo de si mesma, sem filtro nenhum. Entreguei um guardanapo a ela
e disse algo estranho. Ela riu de novo, mais forte dessa vez. E de repente estávamos conversando. Para uma mulher do marketing de luxo, ela ouvia surpreendentemente bem. Ela perguntou sobre firewalls, criptografia, aprendizado de máquina. Ela não fingiu entender tudo, mas se importou o suficiente para tentar. Quando fomos embora, naquela noite, senti algo quente e raro. Ser visto sem ser julgado. Nossa vida de namoro foi uma montagem de contrastes. Ela me levava a vernissagens em galerias. Eu a levava para comer pastel na feira. Ela bebia coquetéis em coberturas. Eu comprava churros para ela no parque. Ela dizia que eu a mantinha com os pés no chão. Eu dizia que ela me puxava para as cores depois de anos em escala de cinza. Casamos pouco mais de um ano depois. O primeiro ano foi bom, muito bom. Construímos um lar, falamos sobre futuros filhos, compartilhamos objetivos e medos. As únicas discussões eram pequenas. Cores de tinta, locais de férias, se um tapete precisava ter mais textura. Mas por volta do segundo ano, mudanças sutis começaram. Começou com as roupas. Arthur, com a sua carreira, as pessoas esperam um certo visual, dizia ela, puxando gentilmente minhas camisas simples. Depois foi a casa. Poderíamos facilmente pagar por um lugar maior, algo que reflita seu sucesso. Ela tinha boas intenções no início. Deixei ela comprar alguns ternos para mim. Deixei ela redecorar parte da casa, mas também resisti. Eu não queria um carro que custasse mais do que algumas pessoas ganhavam em um ano. Não queria uma casa escolhida pelos ângulos para o Instagram. O Subaru, insisti, ficava. Foi aí que os comentários começaram. Pequenas alfinetadas, quase invisíveis. Às vezes sinto que estou te arrastando para a vida que você merece. Você é brilhante, mas não pensa como alguém na sua posição. E eu ignorava porque a amava. Porque achava que eram apenas dores do crescimento. Porque eu não queria admitir o óbvio. O mundo da Larissa girava em torno de níveis. E ela precisava que eu me encaixasse nessa hierarquia. Quisesse eu ou não. A reviravolta, a parte que ela nunca soube, é que eu não era apenas financeiramente confortável. Eu era muito mais rico do que ela imaginava. Ela achava que tinha se casado com um cara bem-sucedido. Ela não sabia que tinha se casado com alguém que poderia ter se aposentado aos 30 anos. Não escondi isso para enganá-la. Escondi porque queria a garantia de que ela me amava por mim, não pelo meu portfólio de investimentos. Mas ao viver de forma tão simples, ao me recusar a ostentar o que eu tinha, acidentalmente criei o ambiente perfeito para ela me subestimar, me categorizar, me colocar sutilmente, repetidamente abaixo dela. Olhando para trás, depois daquele jantar na cobertura, cada momento somava de forma diferente. Os sinais não foram repentinos. Estavam nos pequenos comentários que deixei passar, nas piadas que relevei, nas expectativas que permiti que mudassem, e todas essas pequenas coisas levaram a ela rindo com as amigas, me chamando de abaixo do nível dela. A verdade é que a Larissa não mudou em uma noite. Eu apenas finalmente parei de fingir que não via em quem ela estava se tornando, e as rachaduras, que começaram anos atrás, finalmente acumularam peso suficiente para quebrar tudo. O que veio a seguir foi muito pior. Nas semanas que antecederam aquele jantar, algo em nosso casamento já havia começado a mudar silenciosamente, sutilmente, como uma rachadura se espalhando sob tinta fresca. No começo, disse a mim mesmo que era apenas trabalho. Larissa estava mais ocupada do que nunca, falando constantemente sobre novas campanhas, clientes importantes, as expectativas da agência e como a imagem importa mais do que as pessoas pensam. Ela dizia isso casualmente enquanto calçava os saltos ou retocava a maquiagem. Mas o jeito que ela repetia isso, quase como um mantra, deixava claro que ela acreditava. A agenda dela ficou mais turva. As noites das garotas pareciam se multiplicar. Reuniões tardias se estendiam além da meia-noite. Ela chegava em casa,
cheirando a perfume caro e cozinhas de restaurante. O celular já na mão antes mesmo de ela tirar os sapatos. E eu confiava nela. Eu realmente confiava. Eu dizia a mim mesmo: esse é o custo da ambição. É assim que o sucesso se parece no mundo dela. Mas então vieram as coisas menores. O telefone sempre colocado virado para baixo na mesa, algo que ela nunca tinha feito antes. A nova tela de bloqueio repentina, que ela disse ser exigida para a segurança do cliente. O jeito que ela olhava para uma notificação e abaixava o telefone como se estivesse escondendo algo atrás da palma da mão. Uma noite, acordei com um brilho fraco no quarto. Larissa estava sentada na beira da cama, ombros curvados, polegar movendo-se rapidamente sobre o telefone. Quando ela percebeu que eu estava acordado, se assustou levemente antes de sussurrar: "Desculpa, amor. Minha equipe está em um fuso horário diferente." Era uma explicação razoável, lógica, mas a voz dela não combinava. Suave demais, cuidadosa demais. Outra noite, durante o jantar, o telefone dela vibrou sobre a mesa. Estendi a mão para entregar a ela. O nome na tela brilhou claramente. Juliano Mendes. "Quem é Juliano?" Perguntei casualmente, genuinamente curioso. Ela sorriu com uma facilidade que parecia ensaiada. "Diretor criativo da agência. Estamos trabalhando em um grande projeto juntos, exaustivo, honestamente." Eu balancei a cabeça. Acreditei nela. Mas algo sobre a maneira como ela tirou o telefone da minha mão, rápido e prático, ficou comigo. Na época, Juliano não era nada além de um nome. Um pequeno detalhe que guardei sem saber que importaria mais tarde. Pequenas comparações começaram a escapar em suas conversas, inofensivas no início, depois mais afiadas. Sabe, alguns dos meus colegas dizem que é uma pena você não mostrar mais o seu sucesso. O marido da Bia acabou de comprar um Tesla novo. Meio que combina com o estilo de vida, sabe? Às vezes eu só queria que você parecesse fazer parte disso. Você dominaria qualquer sala se tentasse. Eu ria, fingia que não doía. Dizia-o a mim mesmo que ela só queria o melhor para o Ajano. Mas a verdade era mais simples. Ela estava começando a me ver através das lentes do mundo que ela adorava. Um mundo obcecado por aparência, dinheiro e status. Ainda assim, quando ela veio até mim uma noite, deslizando os braços em volta da minha cintura por trás e descansando assim a bochecha nas minhas costas, sua voz suavizando ao dizer: "Vem jantar com as meninas neste fim de semana. Quero que elas vejam como você é incrível." Eu derreti instantaneamente. Parecia um convite para o mundo dela, apresentado como um presente. Ela falou sobre nós como um time, como um casal que vale a pena exibir. "Um casal poderoso", disse ela, sorrindo no meu ombro. Eu queria tanto acreditar nela, então concordei. Deixei que ela escolhesse minha roupa, um terno sob medida que ela tinha comprado meses antes, um que eu raramente usava. Lembro-me de pegar o sorriso dela no espelho enquanto ela alisava a lapela, dizendo: "Deus, eu gostaria que você se vestisse assim todos os dias." Na época, aceitei como um elogio. Agora percebo que era uma condição, o amor dela brilhando apenas quando eu me alinhava com a versão roteirizada que ela tinha de mim. Na noite do jantar, enquanto dirigíamos para o Brasa e Cinza, eu genuinamente pensei que estava fazendo algo bom pelo nosso casamento. Entrei naquele restaurante acreditando que estava dando um passo em direção a ela, encontrando-a no meio do caminho. Eu não tinha ideia de que estava entrando em um pelotão de fuzilamento disfarçado de jantar. Horas depois que tudo desmoronou e eu saí do Brasa e Cinza, sozinho, a volta para casa pareceu como dirigir através de um nevoeiro. Repassei as últimas semanas, cada detalhe agora nítido, óbvio, impossível de ignorar. Rachaduras que estiveram lá o tempo todo,
cobertas por momentos de charme, desculpas e justificativas. Mas nada disso me preparou para o que estava esperando quando cheguei em casa. Porque, como eu logo aprenderia, a cobertura não foi a pior parte. Nem de longe. A verdadeira história, a verdadeira traição, começou no momento em que pisei de volta em nosso apartamento. Naquela noite. O caminho de volta do Brás em Cinza parecia um passeio pela vida de outra pessoa. O horizonte de São Paulo brilhava quando a noite, frio e indiferente, enquanto minha mente te repetia a voz da Larissa, sem parar. Ele é um doce, mas muito abaixo do meu nível. Ecoava no meu crânio como um sino tocado com força demais. Antes desta noite, eu poderia tê-la defendido. Poderia ter culpado o vinho, a pressão, as amigas. Mas sair daquele restaurante mudou algo fundamental em mim. Foi como se uma lente entrasse em foco, tornando impossível desver o que estava na minha frente o tempo todo. Quando entrei na garagem do nosso prédio, fiquei sentado no escuro por alguns segundos, deixando o motor estalar enquanto esfriava. Lá dentro, não acendi as luzes imediatamente. A escuridão parecia honesta, mais clara do que qualquer versão do meu casamento a qual eu estava me agarrando. Meu celular vibrou. Primeiro uma ligação, depois outra. O nome da Larissa preenchia a tela repetidamente. Então vieram as mensagens. Arthur, por favor, atende. Eu não quis dizer aquilo. Juro que foi uma piada. Você sabe como as meninas são. Estou bêbada. Por favor, não fique bravo. Rolei por cada mensagem sem responder. Cada frase parecia uma estranha tentando imitar minha esposa. Deixei o telefone de lado e deixei o silêncio engolir a sala. Sentei no sofá, cotovelos nos joelhos, olhando para o contorno escuro da nossa sala de estar. Pensei em cada pequeno momento que eu tinha descartado. Cada vez que ela corrigiu minhas roupas antes de sair de casa. Cada comentário sobre nosso bairro não corresponder ao nosso potencial. O jeito que os olhos dela escureciam sempre que eu chegava. Chegava com o Subaru. Cada memória parecia uma migalha de pão levando àquela cobertura, mas o caminho agora estava tão claro que quase doía olhar. Então meu celular vibrou de novo. Esperei mais desculpas, mas o nome na tela me fez endireitar a postura. Sofia Bueno. A mensagem dela foi curta. Arthur, é a Sofia. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir de nenhuma de nós, mas tem algo que você precisa saber. Meu primeiro instinto foi suspeita. Sofia tinha rido mais alto naquela noite, seu sorriso brilhante de influenciadora nunca vacilando, enquanto meu casamento rachava na frente dela. Porque ela, de todas as pessoas, entraria em contato comigo. Outra mensagem se seguiu. O jeito que o jantar aconteceu hoje não foi legal. E o que a Larissa disse, aquilo não foi a história toda. Encarei a tela, sentindo o ritmo do meu coração mudar. Outra vibração. Tem algo pior. Não quero escrever por mensagem. Podemos conversar, por favor? Não respondi. Não confiava nos motivos dela. Não confiava no momento. Não confiava em nada ligado àquela mesa cheia de crueldade polida. Mas eu não conseguia desviar o olhar também. Mais mensagens chegaram. Eu me sinto péssima. Não deveria ter rido, mas o que a Larissa fez hoje à noite é só a superfície. Posso explicar tudo pessoalmente. Me encontre amanhã de manhã em algum lugar público. Ela adicionou o local. Café Fox é um lugar movimentado, terreno neutro. Então a mensagem final. Isso não é algo que eu possa deixar por escrito. Aquela frase se alojou no fundo da minha mente. O que não podia ser escrito? O que era tão sério que precisava ser dito cara a cara? Parte de mim queria bloqueá-la, jogar o telefone do outro lado da sala, deixar a noite acabar antes que ficasse pior. Mas outra parte, uma parte mais quieta e afiada,
Sabia que eu já tinha pisado em algo muito mais profundo do que humilhação em uma mesa de jantar. E se realmente houvesse mais na história, eu precisava saber. Mesmo que doesse, mesmo que desmontasse tudo o que eu pensava que entendia. Digitei devagar, deliberadamente. 10 horas da manhã. Café Fox. Venha sozinha. A resposta dela veio instantaneamente. Obrigada. Você não vai se arrepender de ouvir isso. Deixei o telefone e me recostei, expirando no escuro. Pela primeira vez na noite toda, não me senti anestesiado. Senti medo do que poderia ouvir amanhã, do que estava acontecendo bem na minha frente e de quem minha esposa realmente era por baixo da imagem que ela curava. Fechei os olhos e sentei no silêncio, sabendo de uma coisa com certeza absoluta. O que aconteceu no Brasa e Cinza não era a história toda. Foi apenas a faísca. O incêndio ainda estava esperando para ser revelado. O Café Fox já estava zumbindo quando empurrei a porta às 10 em ponto, na manhã seguinte. O ar cheirava a grãos torrados e canela, e a luz do sol se estendia pelo chão de concreto em faixas douradas. Ninguém, naquele lugar, tinha ideia de que no canto mais distante, meu casamento estava prestes a ser dissecado silenciosamente, clinicamente e sem anestesia. Cheguei cedo, 10 minutos antes do horário combinado. Escolhi uma mesa de canto, de onde pudesse ver para a entrada. Cruzei as mãos sobre a mesa e tentei desacelerar minha respiração. Parte de mim se perguntava se eu era um idiota por aparecer. Outra parte, a parte que tinha repetido as palavras da Larissa sem parar a noite toda, me dizia que eu precisava ouvir o que quer que a Sofia tivesse vindo dizer. Às 10h01, ela entrou e estava irreconhecível. Sem roupa curada, sem maquiagem impecável, sem brilho de influenciadora. Em vez disso, ela usava um casaco largo, jeans e um rabo de cavalo que parecia que ela tinha desistido de arrumar na metade do caminho. Seus olhos estavam circulados de exaustão. Quando ela me viu, congelou, não dramaticamente, apenas o tempo suficiente para confirmar que não tinha certeza se tinha o direito de se aproximar de mim. Então ela veio. Arthur, disse ela calmamente, deslizando para o assento à minha frente. Obrigada por vir. Não retribuí a cortesia. Diga o que você veio dizer. Ela estremeceu e, para seu crédito, não tentou forçar um sorriso. Primeiro, sinto muito por ontem à noite. Fomos horríveis. Eu fui horrível. Eu ri porque é isso que fazemos. Mantemos o clima leve. Evitamos coisas reais. Mas quando vi seu rosto, percebi que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Mantive minha voz uniforme. Não estou aqui para desculpas. Quero a verdade. Tudo. A garganta dela oscilou enquanto ela engolia em seco. Ok, então vou começar pela parte mais difícil. Ela pausou, quase se preparando antes de dizer as palavras que abririam a versão do meu casamento, que eu pensava conhecer. Arthur, a Larissa está saindo com outra pessoa há cerca de 6 meses. Meus dedos apertaram minha xícara de café. Ela não precisava dizer o nome que eu já sabia. Alguma parte de mim sabia, desde o momento em que vi na tela dela. Juliano, eu disse. Sofia assentiu. Sim, Juliano Mendes. Ela não falou em desculpas ou suavizadores. Ela entregou os fatos um por um. Cada frase, outro corte. Começou depois que eles trabalharam até tarde em uma campanha. Bebidas, depois do trabalho, depois mais bebidas, depois quartos de hotel e, eventualmente, fins de semana fora. As viagens de team building que ela mencionou eram apenas os dois. Encarei a mesa por um longo momento, sentindo meu peito apertar, não de surpresa, mas com a confirmação fria de algo em que eu me recusava a acreditar. Eu tinha desconfiado, e depois me envergonhei por desconfiar.
Agora, a verdade estava sentada na minha frente em um café, vestindo um casaco, amassado e arrependimento. E as noites das garotas? Perguntei calmamente. Sofia olhou para baixo. Às vezes eram reais, na maioria das vezes cobertura. Helena e Bia sabiam. Todas nós mentimos por ela, pelo menos uma vez. Não foi apenas traição. Era coreografia, um sistema, um roteiro que elas estavam executando pelas minhas costas, enquanto sorriam na minha cara. Ela pegou a bolsa. Tem mais e você merece ver. Ela pegou o telefone, abriu uma pasta e virou a tela para mim. Mensagens, capturas de tela, fotos, confirmações de hotel, coisas que fizeram meu estômago revirar. Uma mensagem de Larissa para Juliano dizia: depois do Monte Claro, acabou. Arthur é bom para as aparências, mas não aguento mais fingir. Outra: só mais um mês desse casamento. Só preciso dele para as passes cerimônia. Encarei aquelas palavras, anestesiado. Minha própria esposa, me reduzindo a um espaço reservado, um acessório, algo para pegar emprestado por uma noite e descartar silenciosamente depois. A humilhação era aguda, mas por baixo dela, algo mais se agitava, uma clareza fria e limpa. Ela planejava me deixar depois do Monte Claro? Perguntei. Sofia assentiu. Ela disse que ter uma imagem de casamento sólido ajudaria com certos clientes e com a equipe executiva. Depois disso, ela ia fazer a transição para fora do casamento. Foi assim que ela fraseou. Eu quase ri. Transição, como se terminar um casamento fosse trocar a fonte em um PowerPoint. E você está me contando tudo isso por quê? Minha voz estava plana. Sofia mordeu a parte interna da bochecha, baixando os olhos. Porque ontem à noite, ela cruzou uma linha que não precisava cruzar. E assistir ela humilhar você, sabendo tudo o que ela estava fazendo pelas suas costas. Eu não conseguia respirar. Eu me senti enjoada. Eu não conseguia mais fingir. Ela pausou. E você é o único nessa bagunça toda que foi honesto. Acho que eu queria fazer uma coisa honesta também. Recostei-me, deixando a verdade assentar, não suavemente, mas com o peso de uma estrutura colapsada. O que você vai fazer com isso? Disse ela suavemente. Depende de você. Mas você precisava saber, e eu precisava parar de fazer parte da mentira. Pedi a ela para me enviar tudo. Cada captura de tela, cada foto, cada data e hora. Ela assentiu, aliviada. Vou enviar tudo. E o que quer que você decida depois, espero que você destrua a parte dela que acha que pode brincar com as pessoas assim. Não respondi. Não confiava em mim mesmo para falar. Juntei minhas coisas, deslizei para fora da mesa e fiquei de pé. O mundo lá fora parecia claro demais, barulhento demais, normal demais para o que tinha acabou de acontecer, mas uma coisa estava clara. Eu não era mais o homem humilhado em um jantar na cobertura. Eu era o homem segurando a verdade. E a verdade era uma lâmina, uma que eu pretendia empunhar com precisão. Quando saí do Café Fox, o sino da porta tocou suavemente atrás de mim, como se marcasse o momento exato em que meu casamento terminou e algo mais duro, mais afiado e mais deliberado começou. Quando cheguei em casa, a dormência tinha se transformado em algo mais firme, foco. Fiz o upload de tudo o que Sofia me enviou para uma pasta segura, fiz backup 2 vezes e armazenei cópias offline. A evidência não era apenas proteção agora. Era o mapa de um campo de batalha que eu não tinha escolhido, mas no qual lutaria. Larissa continuava ligando, continuava enviando parágrafos de desculpas, explicações, promessas. Não respondi. Cada mensagem que ela enviava soava como uma mulher que pensava que seu único erro foi me envergonhar publicamente, sem perceber que eu já tinha visto a planta baixa da traição dela. O silêncio não era mais fuga, era estratégia. A pergunta que eu continuava me fazendo não era:
por que ela fez isso, mas sim, o que eu faço agora? Desabar, atacar, ir embora. Nada disso parecia certo. O que eu queria era controle sobre minha vida, sobre minha saída, sobre a narrativa que ela estava escrevendo sem minha permissão. Então, marquei uma consulta com Nathan Salles, o advogado que cuidou da venda da minha empresa anos atrás e conhecia meu cenário financeiro melhor do que ninguém. Nos encontramos em seu escritório com paredes de vidro no centro, a luz do sol refletindo na mesa polida entre nós. Ele passou os olhos pelo pacote impresso de evidências que entreguei a ele. Quando terminou, fechou a pasta e me olhou firmemente. Qual é o seu objetivo final, Arthur? Ele perguntou. Eu tinha pensado nisso a noite toda. Quero 3 coisas, eu disse. Proteger meus bens, sair deste casamento nos meus termos e que as pessoas, para quem ela tem atuado, finalmente vejam a verdade. Nathan assentiu lentamente. Então, podemos nos mover rápida, limpa e legalmente. Passamos horas delineando os passos. Ele sugeriu mover algumas participações para fundos existentes, reestruturar certas contas, atualizar documentos de propriedade. Nada obscuro, nada escondido, apenas movimentos inteligentes que tornariam qualquer disputa futura inútil. Em poucos dias, tudo estava reposicionado. Minha base financeira estava sólida, intocável. Se Larissa pensasse que entraria em um divórcio com vantagem, ela estava prestes a aprender que tinha menos do que imaginava. Também fiz várias doações de caridade para causas que eu me importava. As mesmas que Larissa costumava usar como hashtags sem nunca abrir a carteira. Não foi para aparecer, foi para mim, para o equilíbrio, para a versão da minha vida que não girava em torno de status e imagem. Mas nada disso era o coração do plano. O coração era o Monte Claro. Continuei repetindo as palavras de Sofia. Ela precisa de você para aquela cerimônia. Se Larissa queria me usar como um acessório uma última vez, então aquele palco, o salão de baile do Grand Hotel Monte Claro, era exatamente onde a performance dela terminaria. Entrei em contato com Sofia novamente, desta vez com perguntas diretas. Como a cerimônia de premiação é estruturada? Existe uma equipe de mídia, um slideshow? Conteúdo externo é reproduzido em algum momento? Ela respondeu imediatamente. Sim, há um segmento de homenagem para funcionários de destaque. Eles aceitam vídeos pré-feitos. Se parecer oficial, eles tocam. Era tudo o que eu precisava. Naquela noite, na minha mesa, abri um novo documento. Digitei 2 palavras no topo. Verdade, Monte Claro. Não porque eu pretendia rotular meu plano assim para sempre, mas porque precisava de algo para me lembrar do propósito. Eu não estava lá para destruir a Larissa. Eu estava lá para trazer a verdade para a sua mesma luz que ela tentou manipular. Abaixo disso, comecei a delinear a sequência de eventos, as capturas de tela, a linha do tempo, as mensagens que ela enviou para o Juliano no mesmo dia em que me disse que me amava, as reservas que ela fez enquanto fingia estar sobrecarregada com o trabalho. Fatos, apenas fatos. O suficiente para mostrar o padrão claramente, sem teatro. Pela primeira vez, desde o dia do nosso casamento, senti uma calma estranha se instalar sobre mim. Não felicidade, não satisfação, apenas clareza. Eu não estava mais correndo atrás. Eu não estava me defendendo. Eu não estava tentando me encaixar no mundo dela. Eu estava construindo minha própria base. Mais tarde, naquela noite, Nathan ligou para confirmar que tudo no lado legal estava seguro. Você está protegido, disse ele. O que quer que você faça dia a seguir, você está fazendo de uma posição de força. Depois da ligação, sentei no silêncio da minha casa. A mesma casa que Larissa disse uma vez que não correspondia ao nosso potencial. E deixei o momento pousar. Eu estive deixando ela escrever a história por tempo demais, deixando ela definir os parâmetros, o ritmo, a narrativa. Não mais. Voltei para o meu computador, destaquei o título,
Verdade, Monte Claro, e sussurrei para mim mesmo. Desta vez, eu defino o final. E pela primeira vez, desde que saí do Brasa em Cinza, senti que podia respirar de novo. O apartamento parecia irritantemente silencioso naquela noite, o tipo de silêncio que faz cada respiração parecer mais alta do que deveria. Sentei na minha mesa, laptop aberto, a pasta de evidências esperando como uma arma carregada ao meu lado. Ao lado, abri um arquivo de apresentação em branco, passei o mouse sobre o título e digitei o nome que ecoava na minha cabeça há horas. Verdade, Monte Claro. Final. Antes de adicionar uma única imagem ou palavra, estabeleci uma regra para mim mesmo. O que quer que eu mostrasse tinha que ser real. Sem enfeites, sem suposições, sem arrastar pessoas inocentes para ir à confusão. Se a verdade não fosse suficiente por si só, então nada seria. Comecei com uma única linha em um fundo preto. Alguns papéis duram mais do que as pessoas pensam. Não era dramático, não era barulhento, mas era honesto e definia o tom. A partir daí, construí a história da maneira que mapearia uma violação de segurança. Cronologicamente, factualmente, traçando a origem da primeira violação e seguindo seu caminho para fora. Adicionei fotos de Larissa e eu no nosso casamento, nossos aniversários, viagens que fizemos juntos. Em cada data, coloquei mensagens que ela tinha enviado para Juliano no mesmo período, suas linhas afetuosas para ele, sobrepondo os dias e dias em que ela segurou minha mão e disse que me amava. O contraste era brutal, mas era real. Inseri capturas de tela das conversas onde ela mapeava sua linha do tempo. Quanto tempo ela precisava de mim? O que ela ganharia ficando até o Monte Claro, quando faria sua saída limpa? Adicionei as confirmações de hotel, as viagens de fim de semana disfarçadas de retiros de trabalho, o aniversário que ela pulou, alegando que estava sobrecarregada no escritório, quando na verdade estava em um resort 2 estados de distância. E perto do fim, coloquei as linhas que ela havia escrito para Juliano, aquelas que cortavam mais fundo do que a própria infidelidade. Arthur é um papel que tenho que manter por enquanto. Depois do Monte Claro, finalmente estarei livre. Livre! Aquela palavra ficou na tela mais tempo do que as outras, como se quisesse ser entendida de todos os ângulos. O slide final era apenas uma pergunta. Se eu fosse apenas um amigo querido, abaixo do nível dela, então qual é o nível da verdade? E abaixo disso, Arthur Costa. Quando me recostei na cadeira, o relógio passava da meia-noite. Minhas mãos não tremiam mais. A dor ainda estava lá, mas tinha mudado para algo mais firme, algo quase clínico. Eu não estava mais me afogando. Eu estava documentando, reestruturando, reivindicando. Quando enviei uma prévia da apresentação, censurada em partes, para Sofia, perguntei diretamente: "Você está preparada para ver isso acontecer?" A resposta dela veio após uma longa pausa. "Isso é mais do que eu esperava. Mas sim, se é isso que é preciso para a verdade ser vista, eu ajudo." Discutimos a logística. Quem controlava o sistema de mídia no Monte Claro? Quando os vídeos geralmente eram inseridos, quais partes da cerimônia eram automatizadas e quais eram manuais? Ela me disse que a equipe do evento adorava surpresas, especialmente homenagens, e raramente questionava arquivos enviados por alguém de alto perfil como ela. O plano se encaixou mais suavemente do que eu esperava. Suave demais, suave o suficiente para deixar nós dois inquietos. No dia em que o arquivo deveria ser entregue, Sofia hesitou. Suas mensagens ficaram lentas, suas palavras cautelosas. Ela confessou que sentia como se estivesse traindo a amiga novamente, mas na direção oposta dessa vez. Não forcei. Disse a ela que entenderia se ela se afastasse. Mas então ela disse algo que esclareceu tudo para ela. "Eu vi a Larissa
Rir da dor de outras mulheres como se fosse entretenimento. Se eu ficar em silêncio agora, não sou melhor. Ela fez isso com você. Ela precisa assumir. Ela acabou enviando o arquivo para a equipe de mídia embalado como uma homenagem especial para um dos melhores desempenhos da agência. A equipe agradeceu com entusiasmo. Imaginei eles sorrindo atrás de suas telas, sem suspeitar de nada. Havia uma última escolha a fazer. Se eu estaria no salão de baile quando o vídeo tocasse. No começo, pensei que iria lá ficar de pé, olhar nos olhos dela quando a verdade batesse. Mas quanto mais eu imaginava, mais clara minha decisão se tornava. Eu não queria ser um espetáculo. Eu não queria meu rosto capturado no celular de alguém enquanto assistia meu casamento queimar. Esse era o mundo da Larissa. Atuar, curar, reagir para uma plateia. Eu me recusei a desempenhar esse papel, então escolhi não comparecer. O mundo assistiria à verdade se desenrolar. Larissa assistiria ao mundo assistindo a ela, e eu estaria em outro lugar, quieto, invisível, mas inteiramente no controle. Naquela noite, antes de ir para a cama, cliquei na apresentação uma última vez, verificando cada detalhe. Então desliguei o laptop, as luzes, e fiquei sozinho na escuridão da minha sala de estar. Amanhã seria o acerto de contas que ela nunca viu chegar, e eu não precisaria testemunhar um segundo sequer para sentir o impacto. Disse a alguns amigos próximos que precisava de uma noite fora, nada pesado, apenas jantar, conversa normal, barulho que não fosse estática emocional. Então, enquanto Larissa vestia um vestido de grife e caminhava pelos salões de mármore do Grand Hotel Nel Monte Claro, eu estava me acomodando em um restaurante pequeno e acolhedor em São Paulo, com pessoas que me conheciam antes do dinheiro, antes do casamento, antes da Larissa. Eles não sabiam os detalhes ainda. Não precisavam. Apenas sentaram comigo, conversaram comigo, brincaram comigo. Aquilo me manteve no chão de uma maneira que eu não sabia que precisava. Mas mesmo naquela segurança familiar, meus olhos iam para o relógio a cada poucos minutos. Às 19h10, Sofia mandou mensagem. Ela está radiante, completamente alheia. Às 19h14. As luzes estão diminuindo para o segmento de homenagem. E às 19h15, meu telefone parou de vibrar. Silêncio. Então, 2 minutos depois, um vídeo chegou. Estava tremido, filmado do fundo do salão de baile, mas claro o suficiente. O slide de abertura brilhava na tela enorme. Alguns papéis duram mais do que as pessoas pensam. Curiosidade educada, murmúrios suaves, cabeças inclinando. Então, veio o segundo slide, as mensagens de Larissa para Juliano. O salão de baile caiu em um vácuo. Mesmo através da pequena tela do meu celular, eu podia sentir a confusão se transformando em compreensão. Mais slides, mais mensagens, imagens de recibos de hotel, as palavras dela, casuais, frias, calculistas. Então, a linha sobre o Monte Claro. Depois dessa cerimônia, estarei livre. Alguns suspiros se espalharam pela sala. Alguém sussurrou. Meu Deus, outra pessoa. Isso é real? Eu a vi no vídeo. Larissa congelada na cadeira, mãos apertadas firmemente em torno de sua bolsa, enquanto a fachada que ela adorava desmoronava ao redor dela. O rosto dela drenado de cor. Todos os olhos no salão focados nela, em Juliano, no desmoronamento do casal poderoso que ela tinha curado como uma marca. Juliano já tinha se encostado na parede, tentando se fazer pequeno. Covarde. A CEO Miranda Colares apareceu perto do palco, braços cruzados, expressão ilegível. Ela não correu para parar o vídeo.
Ela assistiu a coisa toda. O slide final pousou. Se eu fosse apenas um amigo querido, abaixo do nível da aula, então qual é o nível da verdade? Arthur Costa. Silêncio. Um silêncio pesado e sufocante. Então a tela piscou de volta para o logotipo da empresa. E a sala explodiu. Não alto, mas em sussurros fraturados. Cadeiras se movendo, pessoas se afastando da Larissa como se ela fosse contagiosa. Meu celular vibrou de novo. Sofia, ela está tentando sorrir. Está desmoronando. Juliano está sendo puxado de lado pela gerência. Miranda quer ela fora do salão. Está feio, Arthur. Outra mensagem veio de um número desconhecido. Sou Emília Mendes. Sou. Uma amiga acabou de me enviar o vídeo do Monte Claro. Obrigada. Achei que estava perdendo a cabeça. Eu precisava de provas. Por um momento, apenas encarei o texto. Esse pesadelo não era só meu. Outra pessoa estava se afogando também. Meus amigos notaram essa expressão no meu rosto. Você está bem? Assenti lentamente. Vou ficar. Um e-mail final chegou na minha caixa de entrada enquanto eu pagava a conta. Miranda Colares solicitando uma reunião no dia seguinte. Profissional, direta, fria. Quando saí do restaurante, o ar lá fora parecia diferente, mais nítido, mais leve, como se algo tivesse finalmente se soltado dentro de mim. Sentei no meu carro por um momento, mãos no volante, deixando tudo assentar. Eu não tinha comemorado, não tinha vibrado, eu nem tinha sorrido. O que senti foi libertação. Uma libertação há muito devida. As luzes do salão de baile no Monte Claro ainda estavam brilhando quando Sofia enviou seu último texto. Está um caos aqui, mas acabou agora. E pela primeira vez, percebi algo simples e devastador. Em nosso casamento, as luzes tinham se apagado muito antes desta noite. O Monte Claro não nos quebrou. Apenas revelou o que já tinha morrido. Na manhã seguinte, ao Monte Claro, São Paulo parecia estranhamente calma, como se a cidade não tivesse ideia de que uma pequena explosão tinha acontecido na minha órbita pessoal. Cheguei à sede da agência onde Larissa trabalhava, entrando em um saguão cheio de vidro demais e calor de menos. As pessoas olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e cautela. Todos tinham visto o vídeo. Todos sabiam por que eu estava lá. Miranda Colares, a CEO, me cumprimentou com um aperto de mão firme e o tipo de profissionalismo afiado por décadas em uma indústria onde imagem era moeda. Ela não perdeu tempo. Senhor Costa, obrigada por vir. Preciso verificar o que vimos ontem à noite. Entreguei a ela as evidências impressas, mensagens, cronogramas, confirmações. Meu objetivo não era prejudicar sua empresa, eu disse. Era parar de ser usado como um acessório. Ela assentiu lentamente. E você não será. Vamos lidar com isso internamente. Em 48 horas, a empresa fez exatamente isso. Larissa foi demitida. Aviso oficial entregue por e-mail, correio e documentos de política de RH. Não foi barulhento, mas foi definitivo. Juliano foi rebaixado e transferido para um escritório satélite em um estado diferente. Segundo Sofia, ele parecia um homem sendo escoltado para um túmulo profissional. Enquanto isso, a indústria sussurrava. Não de forma cruel, mas mais como se estivessem se distanciando silenciosamente de um risco de incêndio. O nome de Larissa tornou-se um daqueles que as pessoas pararam de mencionar, a menos que fosse absolutamente necessário. Ela não perdeu apenas o emprego. Ela perdeu sua credibilidade, sua rede, sua identidade curada. As amigas reagiram de maneiras previsíveis. Helena e Bia começaram a postar declarações vagas sobre apoiar mulheres em dificuldades,
tentando girar a narrativa como algum tipo de crise feminista em vez do que realmente era. Uma consequência. Sofia permaneceu em silêncio no início. Então, depois de alguns dias, ela postou uma longa mensagem sobre responsabilidade, como ela tinha rido junto com coisas que não deveria, coberto comportamentos que lamentava. Ela não mencionou Larissa pelo nome, mas a mensagem era inconfundível. Eu vi e pela primeira vez senti uma lasca de respeito por ela. Depois teve a Emília Mendes. Ela me enviou um e-mail novamente agradecendo por inadvertidamente dar a ela as evidências de que precisava. Eu sabia, escreveu ela, mas a prova bate diferente. Respondi honestamente. Não tive até intenção de te puxar para isso, mas estou feliz que você esteja livre para fazer suas próprias escolhas agora. O estranho foi que mesmo enquanto os dominós ao redor de Larissa caíam, eu não me sentia triunfante. Não me sentia como um homem que tinha vencido. Em vez disso, me sentia como alguém de pé na carcaça de uma casa que já tinha queimado muito antes do fogo ser visível. A vitória tinha um gosto oco, porque os anos que investi ainda tinham ido embora. Meus pais ligaram. Eles tinham ouvido o suficiente através de parentes e colegas de trabalho para saber que algo havia explodido. Você está bem? Minha mãe perguntou. Terminei com algo que deveria ter terminado há muito tempo. Eu disse. Ela não pressionou mais. Do outro lado, os pais da Larissa me enviaram uma única mensagem de texto. Você não precisava arruinar a vida dela. Ela cometeu erros, mas não merecia humilhação pública. Li 2 vezes, sentindo a frieza da culpa embrulhada em lealdade familiar. Algumas pessoas nunca escolheriam a verdade em vez do sangue. E então, a própria Larissa começou a se desfazer. As mensagens vieram primeiro. Desculpas encamadas com acusações. Acusações encamadas com súplicas. Você destruiu tudo. Eu não estava pensando claramente. Posso consertar isso. Você nunca me amou o suficiente para entender o que eu precisava. Você não precisava fazer desse jeito. Ela enviou áudios onde chorava até mal conseguir respirar. Ela descreveu ser evitada, perder contatos, se sentir humilhada, o pânico dela, o desespero dela. Era chocante o quão rápido sua confiança segura de si tinha rachado. Mas eu me lembrei dela em pé, naquela mesa da cobertura, rindo, enquanto me chamava de abaixo do nível dela. A dor não apaga a responsabilidade. Uma tarde, enquanto eu trabalhava de casa, ouvi batidas frenéticas na porta. Quando abri, Larissa estava parada na porta, sem maquiagem, cabelo despenteado, um moletom largo, pendurado em sua estrutura pequena. Os olhos dela estavam inchados, a voz fina. Arthur, precisamos conversar. Não posso deixar acabar assim. Por um momento, apenas olhei para Alday, para ela. A mulher com quem me casei tinha ido embora. A mulher parada na minha frente parecia alguém que finalmente tinha ficado sem versões de si mesma para atuar. Dei um passo para trás e deixei ela entrar. Se o Monte Claro foi o momento em que o mundo soube a verdade, então essa conversa, a que esperava atrás da minha porta da frente, era onde eu aprenderia a minha. Larissa entrou na sala de estar como se fosse um território desconhecido ou desconhecido. Talvez fosse. Depois de tudo o que aconteceu, talvez nenhum de nós reconhecesse este lugar como lar mais. Ela sentou na ponta do sofá, dedos torcendo a bainha da manga, olhos recusando encontrar os meus. A voz dela falhou primeiro. Você não precisava me destruir. Continuei de pé. A distância parecia necessária. Você me humilhou publicamente muito antes disso do Monte Claro. A cobertura não foi o começo, Larissa. Foi a gota d'água. Ela engoliu em seco, mandíbula apertando. Eu estava bêbada. Eu disse algo estúpido. Você repetiu esse sentimento por meses. Eu disse calmamente.
em piadas, em comentários, em cada olhar que me fazia sentir que eu não era o suficiente para o mundo que você queria. Ela estremeceu, mas retrucou. Você não entende a pressão. Todo mundo ao meu redor é bem-sucedido, polido, elevado. Eu precisava acompanhar. E me trair te ajudou a acompanhar? As defesas dela dispararam. Você não sabe como foi. O Juliano me fazia sentir admirada. Ele disse que eu tinha potencial, que eu pertencia a um lugar mais alto. Eu me deixei levar. Deixei as palavras dela pairarem, não oferecendo o alívio de uma interrupção. Quando ela falou novamente, o verniz rachou. Eu nunca pretendi que durasse. Achei que poderia terminar depois do Monte Claro. Achei que poderia colocar minha vida sob controle de novo. Sentei de frente para ela, não perto. Você fez dezenas de escolhas, Larissa. Reservar hotéis, mentir sobre o trabalho, rir de mim com suas amigas. Nada disso foi acidental. Ela cobriu o rosto com as duas mãos. Por um longo momento, a sala ficou quieta, exceto pela respiração irregular dela. Então ela disse algo que me fez congelar. Eu sabia que você tinha dinheiro, Arthur. Não tudo, mas o suficiente. Inclinei-me para a frente. Como? Ela hesitou, depois exalou. Uma noite, meses atrás, seu laptop estava aberto. Vi parte de um e-mail sobre seu acordo de aquisição, as ações, o contrato de consultoria. Não disse nada, porque não sabia por que você estava escondendo. Eu não estava escondendo, eu disse. Só não ostentava. Mas esse é o problema. Ela explodiu. Você tem tudo o que precisa para ser impressionante e escolhe não ser. Você escolhe viver pequeno. E quando eu ficava ao seu lado, as pessoas pensavam que eu vivia pequeno também. Aí estava. Não era sobre dinheiro. Era sobre imagem, sobre percepção, sobre o medo de que alguém pudesse pensar que ela se contentou com pouco. Não falei imediatamente. Ela preencheu o silêncio com algo mais vulnerável, quase sussurrado. A vida toda, minha família incutiu em mim que seu valor vem de como as pessoas te veem, suas roupas, seu sucesso, seu círculo social. Quando me casei com você, parte de mim queria escapar disso, mas outra parte continuava sussurrando. Cometi um erro porque você não se encaixava no molde que me criaram para perseguir. Deixei ela falar. Mas explicações não apagam consequências. Estou pedindo o divórcio, disse gentilmente. Ela endureceu. Arthur, por favor, podemos consertar isso. Vou fazer terapia, vou sair das redes sociais, farei o que for preciso, vou terminar tudo com o Juliano. Já terminei. Essa não é a questão, eu disse. A confiança não se regenera só porque você quer. Ela balançou a cabeça, lágrimas vindo mais forte. Você simplesmente acabou, depois de tudo. Depois de tudo, repeti. Mas não te odeio. Não sou seu juiz. A vida vai te ensinar o que precisa. Só estou escolhendo não ficar na sala de aula com você. Por um momento, ela olhou para mim. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em anos. Não como um projeto ou um acessório ou alguém para moldar, mas como um homem que tinha atingido seu limite. Quando ela finalmente se levantou, suas pernas tremiam. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Eu entendo. Concordamos em deixar nossos advogados se comunicarem. Sem drama, sem barganha, sem vingança, além da verdade que já tinha saído. Acompanhei-a até a porta. Adeus, Larissa. Ela pausou, procurando algo no meu rosto. Raiva, amor, arrependimento. Mas a única coisa que encontrou foi finalidade. Quando a porta se fechou atrás dela, ficou quieto,
da maneira que os finais sempre são. E pela primeira vez em meses, talvez anos, senti algo próximo da paz. Nathan Seles cuidou da papelada com o tipo de precisão que você esperaria de um homem que limpou a bagunça de CEOs, fundadores e divórcios de alto perfil por metade da carreira. Ele colocou tudo ordenadamente na mesa de conferência. Cronogramas, listas de ativos, divisões propostas, cláusulas para separação futura de responsabilidade. Seu caso é limpo, disse ele. Doloroso, mas limpo. Disse a ele que minha prioridade era simples: velocidade e clareza. Eu não queria uma guerra prolongada. Não queria usar nada como arma. E apesar de ter todo o direito legal de exigir, escolhi não tirar 1 centavo a mais do que era justo. Sem penalidades, sem alavancagem, sem sangrá-la, até secar. O apartamento era o item maior. Nathan apresentou 3 opções e escolhi a mais humana. Ou eu compraria a parte da Larissa, ou venderíamos e dividiríamos os lucros igualmente. Ela não lutou contra isso. Ela mal levantou os olhos quando os números foram lidos. Para a conta poupança, não pedi nada além do que correspondia às nossas contribuições. Dor não justifica crueldade, e me recusei a me tornar o tipo de homem que usa a dor como permissão. O dia em que assinamos os papéis do divórcio pareceu mais frio do que o dia do nosso casamento, jamais pareceu quente. Larissa entrou vestindo uma roupa discreta, cabelo preso, olhos menores do que eu me lembrava. Ela sentou do outro lado da mesa, pegou a caneta e assinou cada página com uma mão trêmula, mas determinada. Assinei depois dela, os traços de tinta soando mais altos do que o ar-condicionado zumbindo acima de nós. Quando terminou, ela perguntou baixinho: "Então, você nunca vai me perdoar?" Respirei fundo. Te perdoar algum dia não é impossível, mas perdão não significa que devamos ficar juntos. Algumas coisas quebram de maneiras que não se reconstroem. Ela assentiu, lágrimas se acumulando, mas não caindo. Não havia mais nada para segurar. Nathan me perguntou depois se eu queria apresentar reivindicações adicionais, dano emocional intencional, qualquer coisa que pudéssemos usar para garantir mais alavancagem ou uma postura pública mais limpa. Recusei. Não estou interessado em arrastar isso, eu disse. Só quero que acabe. E pela primeira vez, desde que tudo isso começou, senti algo próximo de alívio. Sem vencedor, sem perdedor. Apenas 2 assinaturas terminando uma história que já tinha morrido muito antes da tinta secar. O apartamento parecia cavernoso depois do divórcio. Ecos onde costumava haver risadas. Prateleiras vazias. Um armário só com minhas roupas, o que fazia o espaço parecer quase grande demais para uma pessoa. Comecei a limpar, não por raiva, mas porque precisava que o espaço parasse de parecer um museu de um casamento. Doei decorações que nunca gostei, mas fingi gostar. Encaixotei fotos antigas, não para jogar fora, mas para guardar em algum lugar que não estivesse ao alcance dos braços. Voltei a trabalhar consultando para uma firma de segurança cibernética, aconselhando startups, aceitando trabalhos que me desafiavam em vez de me drenar. Caminhei mais, corri mais, cozinhei mais. Dormi melhor em algumas noites, pior em outras. A cura não é linear, mas é constante. Sofia me surpreendeu ao se tornar uma amiga de verdade. Nos encontrávamos para café, para almoço, para a caminhada ocasional no centro. Ela me disse que tinha perdido quase todo o seu círculo social por escolher a honestidade em vez da cumplicidade. Doeu no começo, disse ela. Então percebi que talvez aquelas pessoas nunca fossem realmente minhas amigas. Não disse em voz alta, mas entendi. Alguns meses depois, decidi vender o apartamento. Um novo capítulo precisava de um novo ambiente.
algo não encharcado no resíduo do que veio antes. Mudei-me para uma cobertura com vista para o horizonte de São Paulo. Não porque precisava provar nada a ninguém, não porque queria ostentar nada, mas porque pela primeira vez em anos, eu queria algo simplesmente porque eu queria. Na garagem daquele prédio estava meu velho Subaru Outback, o mesmo que Larissa costumava zombar. E ao lado dele, um carro novo, elegante, confortável, escolhido para mim e para mais ninguém. Não um troféu, apenas um presente de mim para mim. Uma noite, fiquei na varanda da cobertura, observando a luz se estender pela cidade. Senti o silêncio se acomodar ao meu redor, não vazio, mas aberto. Um fim havia cavado espaço para um começo, e pela primeira vez, senti que minha vida era total e inquestionavelmente minha. 6 meses se passaram. O tempo não curou tudo, mas suavizou as bordas. A cobertura parecia um lar agora, não pelo luxo, mas porque o ar lá dentro não era moldado pelas expectativas de outra pessoa. O trabalho estabilizou. Meu pipeline de consultoria cresceu. Viajei para Seattle, Austin, Nova York. Viagens curtas e propositais para encontrar parceiros e revisar projetos. Comi em restaurantes que costumava guardar para uma ocasião especial. Percebendo que a vida em si era ocasião suficiente, comprei menos coisas, mas melhores. Não para aparências, simplesmente porque eu gostava delas. Ocasionalmente, ouvia atualizações sobre Larissa ou Juliano. Rumores de amigos. Ela trabalhava em uma agência modesta agora. Raramente a mente postava online, parecia menor de alguma forma. A carreira de Juliano tinha estagnado, mudado de local, diminuído silenciosamente. Eu não sentia satisfação ou pena, apenas distância. Eles eram personagens de uma história dentro da qual eu não vivia mais. Uma tarde, Sofia me convidou para um encontro de tecnologia e criadores em uma cervejaria no centro. Foi lá que conheci Renata Lima, apresentada casualmente, com um sorriso e um aperto de mão. Uma engenheira de software com inteligência afiada, olhos suaves e uma curiosidade que parecia genuína em vez de performática. Ela não perguntou o que eu dirigia. Ela não perguntou quanto eu ganhava. Ela não perguntou sobre meu status. A primeira pergunta dela foi simples. Então, o que você está construindo agora? Uma pergunta sobre criação, não comparação. Uma pergunta que parecia de alguém me vendo, não a minha órbita. Começamos a tomar café juntos, fazer trilhas, participar de conferências e workshops, falando sobre código, vida, falhas, redesenhos de software e de nós mesmos. Contei a ela minha história em pedaços, não como uma confissão, mas como contexto. Ela não vacilou. Ela não teve pena. Ela apenas perguntou: o que você acha que isso te ensinou? Foi a primeira vez que alguém tratou meu passado não como bagagem, mas como pontos de dados. Uma noite, Renata e eu caminhamos pela garagem do meu prédio. Ela notou o velho Subaru ao lado do meu carro, novo. Você mantém os dois? Ela perguntou. Sim, eu disse. O Outback. Ele me lembra de quem eu era antes de tudo ficar complicado. Ela sorriu, batendo levemente no capô. Bom, é como seu primeiro commit no repositório da sua vida. Você não apaga só porque despachou versões melhores desde então. Me ocorreu que a pessoa certa não apaga seu passado. Elas entendem por que ele importa. Em momentos quietos, às vezes me lembrava da noite na cobertura, as risadas, a humilhação, a frase que costumava ecoar como uma ferida. Ele é só um amigo querido, mas está muito abaixo do meu nível. Agora as palavras soavam ocas. Não porque não doessem na época, mas porque não carregavam mais autoridade. Valor não vem do pódio de outra pessoa. Valor não é determinado pela plateia de outra pessoa. A melhor vingança, percebi, não foi o vídeo do Monte Claro. Não foi a queda de 2 pessoas que fizeram escolhas terríveis.
não foi provar nada a ninguém. A verdadeira vingança foi uma vida não mais moldada pelo julgamento deles. Uma vida onde eu não encolhia para deixar alguém confortável ou esticava para atender aos padrões de alguém. Uma vida onde eu escolhia pessoas que valorizavam a honestidade acima da imagem. Uma noite, Renata e eu sentamos na minha varanda, com alguns amigos comendo pizza na caixa, rindo de um bug ridículo que ela estava depurando assim a semana toda. Meu telefone vibrou com um debate nas redes sociais sobre níveis em relacionamentos. Quem estava acima de quem? Quem merecia o quê? Virei a tela para baixo e peguei outro pedaço de pizza. Se havia um nível para se falar, não era vertical. Era interno. Era sobre alinhamento, não hierarquia. E finalmente entendi que nunca estive abaixo de ninguém. Eu estava simplesmente ao lado da pessoa errada. O que perdi naquela noite na cobertura não foi status, não foi orgulho, não foi nível. O que perdi foi uma ilusão. E o que ganhei foi eu mesmo. E isso, mais do que qualquer coisa, foi o verdadeiro começo. Não disse isso em voz alta, mas ficou ali na quietude da minha mente enquanto a noite sangrava no horizonte de São Paulo. O que perdi foi uma ilusão. E o que ganhei foi eu mesmo. E isso, mais do que qualquer coisa, foi o verdadeiro começo. O ar na varanda estava fresco, roçando meus braços enquanto a cidade pulsava lá embaixo. A risada da Renata flutuava da sala de estar, onde ela e meus amigos ainda discutiam sobre algum bug estúpido que tinha quebrado uma demonstração mais cedo. Pela primeira vez em muito tempo, a tensão no meu peito não era sobre sobrevivência. Era sobre possibilidade. Eu me sentia firme, não invencível, não superado, mas fundamentado de uma maneira que eu não sabia que estava perdendo, até que todo o resto queimasse. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol cortando meu quarto e meu telefone vibrando implacavelmente na mesa de cabeceira. No começo, pensei que fosse o Slack ou algum cliente que não sabia converter fusos horários. Mas quando pisquei acordado e vi as notificações, meu estômago despencou. Não com pânico, mas com aquele alerta frio familiar que eu costumava ter ao detectar uma violação em um log do sistema. Grupos de conversa, aplicativos sociais, números desconhecidos, links, uma manchete repetida indefinidamente. Você viu isso, mano? É você, cara. Você está bem? Um jornalista de uma revista online de médio porte decidiu ressuscitar a história do Monte Claro. A manchete era isca do topo à base. O marido que humilhou publicamente a esposa, justiça ou crueldade? Meu nome não estava no título, mas estava no artigo. E o da Larissa também. Alguém tinha dado detalhes a eles. Nem todos precisos, nem todos gentis. Meu polegar pairou sobre o link mais tempo do que deveria, mas eu cliquei. Claro que cliquei. O artigo contava a história em traços largos. Executiva de marketing bem-sucedida, caso complicado. Marido ciumento, vídeo de vingança, sequestrando um evento corporativo. Alguns detalhes eram claramente de dentro da agência. Alguns eram meias-verdades, distorcidas, apenas o suficiente para fazer um bom drama. Partes me faziam soar como um tech bro, desprezado, com muito dinheiro e pouca regulação emocional. Partes faziam a Larissa soar como uma mulher trágica e motivada, esmagada pela pressão pessoal e profissional. Não havia menção aos meses de engano, a maneira como ela planejou me usar até o Monte Claro e me largar silenciosamente depois. Nenhuma menção às mentiras coordenadas, às noites que passei sozinho enquanto ela fazia team building em uma suíte king. Havia uma citação de um ex-colega de trabalho que disse: ele poderia simplesmente ter se divorciado dela. Ele queria um show. Minha mandíbula travou. Eu podia imaginar exatamente qual ex-colega disse isso. No final da peça, o escritor propôs uma pergunta limpa e provocativa. Quando defender a si mesmo se torna uma forma de execução pública?
Bloqueei meu telefone e olhei para o teto, sentindo o velho atrito faiscar novamente. Não porque eu duvidasse do que tinha feito, mas porque sabia como esse jogo funcionava. As pessoas amam um vilão limpo, e se a história for confusa, elas desenham suas próprias linhas. O toque de uma nova mensagem me puxou de volta. Era da Renata. Bom dia. Acabei de ver algo sobre você online. Está acordado? Encarei aquelas palavras por um segundo, depois digitei de volta. Sim, pode subir. Fiz café no piloto automático, memória muscular do movimento. Quando Renata bateu e entrou, eu tinha acalmado a superfície da minha expressão. Sfurechon, mas não completamente. Ela largou a bolsa, estudou meu rosto, depois segurou o telefone. Então você viu? Sim, eu disse. Acordei com isso. Ela exalou lentamente, chegando mais perto. Primeira pergunta, você está bem? Eu apreciei isso. Sem suposições, sem análise imediata, apenas uma checagem. Estou puto, admiti. Não surpreso. Só cansado de reviver algo pelo qual já paguei. Ela assentiu. Eu li. É tendencioso. Está faltando metade da história. Um músculo tremeu na minha mandíbula. Não importa. As pessoas vão engolir isso de qualquer maneira. Vão compartilhar. Discutir sobre isso. Dissecá-lo como se estivessem lá. Renata encostou no balcão, braços cruzados, não defensiva, apenas presente. Sabe o que meu trabalho me ensinou? Ela disse. Logs nunca mostram toda a história humana. Apenas eventos, carimbos de data, hora, observações. Esse artigo é um log ruim, mas ainda é apenas isso. Não é o sistema. Eu queria acreditar nisso. Parte de mim queria. Outra parte lembrava como era ser reduzido a uma caricatura na boca de outras pessoas. Você não acha que fui longe demais? Perguntei, a pergunta escapando antes que eu pudesse pará-la. Ela piscou lentamente, surpresa por eu sequer perguntar. Você acha que foi longe demais? Pensei no rosto da Larissa no Brasa e Cinza, no Juliano, na Emília, no salão de baile do Monte Claro. A tensão, as consequências. Acho que fiz o que tinha que fazer para parar de ser tratado como um acessório, eu disse. Eu poderia ter lidado de forma diferente? Talvez, mas se eu tivesse ficado quieto, teria continuado vivendo em uma história que não escrevi. Os olhos de Renata suavizaram. Então, essa é a sua resposta. Ainda assim, o artigo persistia como um gosto ruim. Não porque eu quisesse que estranhos me aprovassem, mas porque arrastava algo feio do passado para este novo espaço que eu estava construindo. Depois que Renata saiu para uma reunião, tentei mergulhar no trabalho, mas minha concentração escorregou. A seção de comentários sob o artigo era exatamente o que você esperaria. Algumas pessoas torcendo por mim, algumas me chamando de cruel, algumas dizendo que Larissa merecia coisa melhor. Algumas nos chamando a todos de tóxicos e seguindo em frente como se fosse apenas mais um pedaço de conteúdo. No meio da tarde, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Por um segundo, considerei ignorar. Então algo em mim decidiu que eu tinha acabado de me esconder. Alô, Arthur. A voz do outro lado era baixa, controlada e muito familiar. Miranda Colares. Presumo que você tenha visto o artigo, disse ela. Eu vi. Eu também. E cerca de 5 clientes diferentes me enviaram esta manhã. Isso pelo menos me fez soltar uma risada sem humor. Essa é a internet. Sim, disse ela. Mas também é a minha indústria. Houve uma pausa. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Nada do que está lá mudará a forma como vejo o que aconteceu. Você não nos pegou de surpresa.
Você nos mostrou algo que precisávamos ver. Lidamos com isso internamente. Isso é tudo o que importa para mim. Eu não tinha percebido o quanto precisava ouvir aquilo até que ela disse. Obrigado, respondi. Agradeço isso mais do que você imagina. De nada, disse ela. E para o que vale a pena, as pessoas que importam lembram da imagem completa, não apenas das partes que vendem cliques. Depois que desligamos, olhei para a cidade novamente, o horizonte ficando turvo sob a cobertura de nuvens. O artigo era ruído, alto, irritante, mas ainda ruído. O sinal, a história real, já tinha sido vivida. Naquela noite, Sofia me ligou também. Acho que estamos nos trending topics de novo, disse ela secamente. Eu ri, apesar de mim mesmo. É, nossos maiores sucessos. Você está bem trabalhando nisso? Ela suspirou. Dei uma declaração para aquele jornalista. Em off, disse a eles que não foi um surto aleatório, que a Larissa estava brincando com você há meses. Eles não usaram. Não se encaixa no ângulo deles, eu acho. Isso fazia sentido. Está tudo bem, eu disse. Não preciso de um artigo de opinião para limpar meu nome. Talvez não, respondeu ela. Mas quero que você lembre que as pessoas que realmente estavam lá sabem a verdade. Eu sei. Emília Sal, Miranda sei, e Larissa Tei. Quer ela admita, publicamente, ou não. Depois das ligações, o apartamento ficou quieto novamente. Mas o silêncio parecia diferente. Menos como estar sob cerco, mais como sentar nas consequências de uma tempestade para a qual você já construiu um abrigo. Mais tarde naquela semana, Renata veio com comida tailandesa e um olhar no rosto que dizia que ela estava pensando. Comemos no sofá, caixas espalhadas entre nós, um filme passando sem ser assistido na TV. Tenho sido honesta com você, disse ela em um momento, largando o garfo. Então, quero que você seja honesto comigo. Tudo isso, artigos, opiniões, sua ex ressurgindo aos olhos do público, está fazendo você nos questionar? Estudei a expressão dela. Não havia acusação ali, apenas preocupação e algo mais. Cuidado, mas não dependência. Não está me fazendo questionar nós, eu disse. Está me fazendo questionar se processei totalmente o que aconteceu naquela época. Achei que tinha. Então li a versão de um estranho dos meus piores dias e senti 12 coisas diferentes ao mesmo tempo. Ela assentiu. Isso é normal. Trauma não fecha com hora marcada. Não quero te arrastar para a sombra de algo que deveria ter ficado para trás, eu disse. Novidade, respondeu ela, suavemente. Você não escolhe quais sombras existem. Você apenas escolhe quanto poder dá aí a elas. Ela estendeu a mão, descansou a mão na minha. Não comecei a falar com você porque você tinha um passado limpo. Comecei porque você foi honesto sobre ele. Isso importa mais para mim do que o ângulo de algum escritor. Sustentei o olhar dela. Finalmente, um pouco do aperto no meu peito se soltou. O artigo eventualmente afundou no feed, substituído pela próxima indignação, o próximo escândalo, o próximo espetáculo. É assim que a internet funciona. Implacável, esquecida. Mas o resíduo dele permaneceu o suficiente para deixar uma pergunta zumbindo sob a superfície. Quem é você quando as pessoas falam de você como uma história em vez de uma pessoa? Uma noite, cerca de 2 semanas depois que o artigo saiu, recebi uma mensagem que esticou essa pergunta. Era um e-mail curto. Sem saudação, sem assinatura, apenas uma única linha de um endereço que eu não reconhecia, mas de alguma forma sabia. Eu li o artigo. Quero conversar. Encarei aquilo,
Meu pulso lento, mas pesado. Verifiquei o endereço completo. Era o dela, não o que ela usava quando éramos casados, um novo. Larissa tinha encontrado uma maneira de voltar para minha órbita. Por um longo minuto, não me movi. Apenas escutei o zumbido da geladeira e o tráfego fraco lá embaixo. Eu tinha me acostumado com a ideia de que nossa história tinha acabado, que o que quer que ela pensasse ou sentisse, agora vivia em um universo separado. Mas aparentemente, o universo tinha outros planos. Quando Renata voltou da cozinha com mais água, eu ainda estava encarando a tela. Está tudo bem? Ela perguntou. Bloqueei meu telefone e o coloquei com a tela para baixo na mesa, minha mente já pesando opções, limites, consequências. Não sei ainda, eu disse. Mas acho que o passado acabou de bater na porta.